Esse aqui é o Mercedes-Benz GLC. Ele é uma das poucas opções de carro de passeio movidos a diesel no Brasil. E custando R$ 413 mil, ele também vira uma opção para poucos. Agora, se você faz parte desse grupo aí felizardo, nesse vídeo aqui a gente vai tentar descobrir se esse carro entrega tudo o que você procuraria se colocar todo esse dinheiro nele como ele pede. Agora, o que será que alguém que está procurando um SUV de luxo diesel quer? Se o motor é diesel, você quer autonomia, né? E aqui você tem quase 900 km por tanque. Se é de luxo, então tem que ter acabamento de primeira, né? Check! E se é SUV, precisa de bastante espaço e de versatilidade, né? Mas antes de mostrar tudo isso sobre o GLC, eu já peço aquela sua ajuda para a KBB chegar aos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Eu tenho certeza que com a sua contribuição a gente vai conseguir. É só apertar neste botãozinho vermelho aí para você se inscrever, é de graça e em troca você recebe vídeo novo toda semana aqui. Essa versão que você está vendo aqui do GLC é a 220D Enduro, ou seja, é a mais cara do GLC nessa opção de carroceria mais tradicional de SUV, né? Tirando as opções Coupé. Agora, ela custa R$ 412.900, o que representa aí um aumento de 25% em relação ao preço que ele foi lançado no mercado, isso em outubro de 2019, ou seja, um ano atrás. Esse aumento todo foi alguma conjuntura aí do nosso mercado, mas enfim, isso não importa, porque o que importa mesmo é que você pode acessar de graça, como sempre, kbb.com.br, como está aparecendo aí na sua tela, para você ir na página de preço direto aí do GLC lá no nosso site, o link direto está aqui na descrição desse vídeo, e aí você vai ver que ele está sendo vendido por 404 a 408 mil reais nas concessionárias. Lembre-se de consultar sempre o preço do carro que você quer comprar ou vender na kbb.com.br. O Mercedes GLC compete entre os SUVs médios do mercado premium. Estou falando de BMW X3, Audi Q5, Volvo XC60, Jaguar F-Pace e Land Rover Discovery Sport. Nós temos aqui um carro de 4,65 metros de comprimento, 1,89 de largura e 1,64 de altura, com uma baita distância entre eixos de 2,87 metros. E depois do facelift que ele ganhou no ano passado, o GLC ainda ficou 18 milímetros mais alto que o antecessor. Bom, deu pra perceber que a gente tá falando de um carro grande, né? Mas será que ele esbanja tanto conforto assim? Acho que chega a ser até covardia, né? Esta resposta cabe a mim, já que você que acompanha a KBB Brasil sabe que eu tenho 1,70, então é óbvio que eu estou muito bem acomodado aqui dentro com meus 1,70, mas mesmo se eu fosse mais alto que isso, eu acho que eu não teria do que reclamar de espaço, né? Tem bastante folga aqui para as pernas, para a cabeça, como um SUV médio deve ser. Agora, se a gente for viajar aqui no meio, aí a situação pode complicar um pouquinho. Primeiro porque o assento aqui é mais duro e o encosto também, não é tão confortável já do que os outros dois assentos. E a gente tem esse assoalho grandão aqui, elevado, por causa da tração, né, que ocupa bastante, aliás, toma bastante do seu espaço das pernas aqui, né. Então se fossem 3 Hectors aqui, acho que ok, mas 3 adultos maiores, talvez a viagem fique um pouquinho já, pelo menos não tão confortável, né? Isso aqui ocupa bastante espaço mesmo. Mas beleza, agora em termos de funcionalidade, aí sim esse carro tira quase nota 10. Primeiro porque nós temos aqui essa saída de ar dedicada, aqui, o que num dia calorento como esse, quase 40 graus, faz toda a diferença para quem viaja aqui atrás. Temos esse porta-revista aqui, uma tomada de 12 volts, poderia ser uma entrada USB? Poderia, né? Mas dependendo do tamanho do seu cabo, dá para você esticar um cabo daqui até lá e aí fica aquela coisa assim, ó. Não é das mais bonitas, mas enfim, dá para alcançar ali, né? Podia ter uma entrada USB aqui, né? Uma dessas duas. Enfim, pelo menos tem. Agora, o que é legal também de mostrar é que temos um apoio de braço aqui, com mais um porta-objetos, veja só, dá para colocar alguma coisa aqui. Tem até esses porta-copos aqui enrustidos para você colocar alguma coisinha. E uma terceira coisa bem legal de mostrar aqui é que você pode rebater este banco do meio sozinho, ou seja, bancos tripartidos, que se você levar alguma coisa longa no porta-malas, ela pode vir aqui no meio, sem você obstruir ou prejudicar os outros dois assentos. Bom,
Bom, e falando em porta-malas, a gente tem aqui um porta-malas bem versátil e inteligente do GLC. Primeiro, logicamente, né, para um carro deste preço, temos acionamento elétrico aqui do porta-malas, e aí aqui já se revela os 550 litros de capacidade que ele tem, que é um bom número considerando seus rivais aí da sua categoria, um dos maiores porta-malas. Se você quiser tirar esse tampão aqui, é bem legal que ele cabe aqui embaixo do assoalho para você guardar bem facinho, quer ver, ó? Vou fazer aqui rapidinho para mostrar. Tirou o tampão, o que você vai fazer com isso? Você vai jogar lá dentro? Você vai ficar em casa? Não, é só você colocar este tampão aqui, usando este gancho aqui em cima. Este carro tem pneus Run Flat, então não tem espaço aqui do step, aliás, não tem step ocupando espaço aqui embaixo. É só você encaixar o tampão aqui e pronto. Você tem um porta-malas bem maior aqui para você usar. E aliás, se você quiser ainda aumentar o seu espaço, é só você vir nesses dois botãozinhos aqui, ó. Ah, voilá, que praticidade, hein? É, 413 mil reais, era mais que obrigação, né? Agora, tem mais um detalhe interessante aqui. Se você tem o seu carro equipado com engate, é só você vir nesse botãozinho aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar. E ele mostra pra você. Espera só um minutinho. Espera que vai rolar. Ah, viu? Legal, né? Chique. Aqui na frente o GLC faz jus aí à fama de requinte da Mercedes, porque todo o painel é revestido de plástico emborrachado aqui, né, de um toque mais macio, as portas também. Aqui até onde é o baú das portas, né, geralmente as marcas deixam um plástico mais barato aqui, né, já que você não fica tocando toda hora, enfim, mas não, tem uma maciez interessante aqui. E aqui de plástico liso você tem essa peça aqui do console central que até chega a imitar a madeira escurecida, né? Aí vai uma questão de gosto, se você gosta deste apelo. Sobre funcionalidade, o GLC também manda bem, porque nós temos aqui um compartimento para você colocar o seu celular, ó, direitinho, até se ele tiver a função de carregar pela indução, você pode fazer isso aqui neste espaço. Ao lado temos a entrada USB para conectividade com a central multimídia, mas lembrando que é aquela USB-C, né? Então, aquele tipo lá que não é tão comum assim, talvez você precise de um adaptador. Temos dois porta-copos aqui e aqui no baú nós temos um espaço bem razoável, ó, cabe bastante coisa aqui, você vê a profundidade do meu braço que vem aqui dentro. E temos também duas entradas USB extras, USB-C, mas essa aqui são só para carregamento mesmo. Agora, outro quesito que é interessante aqui do GLC é que nessa versão é muito fácil você encontrar a sua posição ideal de dirigir, porque todos os comandos são aqui, ó, na sua mão, elétricos, inclusive o comando do volante, ó, ele é todo elétrico aqui também, e tem a opção de memória tanto para o motorista quanto para o passageiro também. O legal de memória aqui, ó, né, eu mexi em tudo isso aqui, é só você vir no seu botão que você memorizou, tudo volta à sua configuração. Quanto à tecnologia, os dois destaques da cabine do GLC ficam por conta do painel digital de 12,3 polegadas, que tem 3 opções de layout para você ver as informações, e você pode ir usando a função touch do volante para escolher quais menus você quer ver à sua frente. No meio do painel temos a tela de 10 polegadas do MBUX, que é aquela mesma central multimídia que a gente já mostrou aqui com mais detalhes na avaliação do A200 Sedan. Ela é toda touch e intuitiva de usar, com possibilidade de criar vários perfis. Além de poder tocar na tela, ela ainda conta com atalhos no volante e com um touchpad no console central com botões físicos também. Dá para mexer nos comandos do ar-condicionado por ela também, embora a gente tenha todos os atalhos físicos necessários para facilitar na hora de mexer com o carro em movimento. E falando nele, ele é automático do tipo 2 zonas. Falei no começo que esse carro tinha um motor a diesel, né? Então, aqui está ele, no caso é um 2.0 turbo de 4 cilindros, são 194 cavalos e 40,8 kg de torque. Ele trabalha com um câmbio automático de 9 marchas e tração integral, aliás, tração integral, um dos itens obrigatórios para esse carro poder ser diesel. Agora, será que esses 194 cavalos dão conta aí dos 1.835 quilos que esse carro aqui pesa?
Mas com ressalvas. Como você está vendo aí na sua tela aparecer os números do teste da 4 rodas, 10 segundos para você acelerar de 0 a 100 km por hora e 7 aí para fazer uma retomada de 80 a 120, são números até que respeitáveis para um carro deste tamanho e deste peso. Mas como na cidade você não vai ficar metendo o pé no acelerador toda hora, afundando lá no kickdown, você vai perceber que ele tem um comportamento mais dócil aqui, na verdade, e linear, né? Isso não significa que você vai se estressar para atingir velocidades mais altas numa rodovia ou para ter agilidade para fazer alguma manobra ou ultrapassagem. Ele não vai te deixar na mão por causa disso, né? Ele não vai te deixar na mão nesta condição. Mas enfim, estamos falando de motor a diesel com menos de 200 cavalos, então ele é um pouco mais dócil do que você poderia esperar talvez. O que dá para elogiar bastante aqui no GLC é o câmbio automático de 9 marchas, porque a velocidade que ele tem para trocar de marcha vai parecer que ele é na verdade um de dupla embreagem. Eu não estou exagerando e você inclusive percebe isso de maneira ainda mais eficaz quando você aperta este botão M aqui no console, porque daí você fica com o câmbio na sua mão aqui pelas aletas do volante. E aí só de você tocar aqui, triscar na aleta, ele já vai fazer a troca de marcha bem eficiente. No modo automático, se você tiver no modo de condução dinâmico, aliás, esportivo, você também vai perceber isso só pela pressão no pedal. Mas fazer essa experiência aqui de trocar nas aletas, embora não seja um carro com essa pegada esportiva de ter emoção, é bem legal por conta da agilidade do câmbio. Outro ponto legal de destacar do teste da 4 rodas foi o desempenho de freios do GLC, porque ele precisou ali um pouquinho menos de 40 metros para frear de 100 a 0, né? Dos 100 km por hora a 0, e para um carro deste tamanho aqui, esse desempenho também foi bem elogiado. Mas como eu falei lá no começo, na verdade a principal vantagem do GLC é a autonomia que ele pode te trazer por causa desse motor a diesel. E segundo o Inmetro, ele roda 12 km por litro na cidade e até 15,2 em rodovias. Se a gente fizer um cálculo aí, mesclar 55% de trechos urbanos e 45% de trajeto em rodovias, a gente vai ter aí quase 900 km de autonomia com um tanque cheio, considerando os 66 litros que ele admite aí no seu tanque, ou seja, é uma belíssima autonomia para você que quer pegar esse carro para viajar. Em termos de conforto, aí o GLC não vai conseguir fazer você esquecer que está dirigindo no Brasil, porque ele não é tão eficaz assim em absorver o que vem de baixo para você aqui na cabine. Ele tem um conjunto aí de rodas de 19 polegadas, pneus de perfil 55 e pneus Run Flat. Aí, meu amigo, não dá para fazer tanto milagre assim. Você vai sentir bastante impacto aqui da suspensão trabalhando, inclusive até alguns sustos, né? Dependendo do buraco que você passar, ele vai dar uma batida forte aqui embaixo. Mas também não é nada que prejudique tanto assim a sua experiência aqui. É claro que ele é um carro confortável, mas essa combinação aí de fato não absorve de maneira tão macia assim todo o tempo os buracos das nossas vias. Agora, em termos de suspensão, o que é legal elogiar é que essa característica aí de duplo A que ele tem, nessa configuração de duplo A, tanto na suspensão dianteira quanto na suspensão traseira, faz com que ele tenha um equilíbrio aí de transferência de peso bastante interessante, considerando que um carro que tem quase 1,70 de altura, então centro de gravidade lá em cima, mas ele não fica adernando tanto assim, né, em rodovias sinuosas para você fazer uma curva mais rápido. Ele consegue ser bastante assentado aqui no chão, considerando o porte dele. Uma área em que o GLC se dá muito bem é em relação à tecnologia de segurança, especialmente aquelas voltadas para assistência à condução. A gente tem aqui de série nessa versão já o ACC, que é aquele piloto automático adaptativo, né, para você programar a distância. A gente tem também alerta de colisão dianteiro, frenagem autônoma de emergência e temos também um assistente de faixa que ele atua tanto na direção, para informar você que você está invadindo a faixa do lado, como no freio também. Se você for muito teimoso e não ligar sua seta e deixar de obedecer ele vai frear a roda que está invadindo aí a faixa para tentar colocar o seu carro de volta no centro da faixa. Ele também tem detector de pontos cegos, né, nos retrovisores, o que facilita bastante, considerando que é um carro de quase 1,90 m aí de largura, bem largo, né? Quase 2 metros de largura, na verdade. Mas ele já tem uma boa área envidraçada, o que facilita bastante aqui a sensação, aliás, aumenta bastante a sensação de segurança, mas esse detector de ponto cego aqui ajuda bastante, porque, enfim, ele é um carro largo, então
é bem útil ele ter isso. E para terminar, ele também tem um conjunto de câmeras de 360 graus que você pode ver quando você, por exemplo, estiver fazendo uma manobra, colocar na marcha ré, você consegue navegar aqui pela tela as câmeras que você quer ver, e também tem alerta de tráfego traseiro, se você estiver saindo de uma vaga, né, e não vê o carro que for cruzar o seu caminho, ele vai te avisar por meio de sensores. Além disso, ele ainda tem função de estacionamento automático, 7 airbags, faróis de LED com função de neblina, freio de estacionamento eletrônico, sensor de luz, sensor de chuva, chave presencial, partida por botão e um sistema de som com 13 alto-falantes. Tá, e esse foi o Mercedes-Benz GLC 220d Enduro. E aí agora chegou aquela parte que você vai me perguntar, mas e aí, vale ou não vale aqueles 413 mil reais que eu falei lá no começo do vídeo? Bom, você sabe que pra gente fazer dar o nosso veredito aqui, a gente deixa sempre pro próximo vídeo, que é quando a gente compara esse carro aqui com seus rivais, mas para te dar um spoiler já dessa resposta, digamos que foi difícil encontrar dois rivais que ficassem na mesma faixa de preço aí do que este carro aqui, mesmo falando de carrocerias parecidas, hein? A gente tentou chegar nesse mesmo patamar com o X3 e o F-Pace, mas você vai ver tudo isso no nosso próximo capítulo aqui dessa história do GLC. Se você não quiser perder este capítulo, é só você clicar aqui nesse botãozinho vermelho para você se inscrever no canal da KBB Brasil, assim você não perde quando a gente tiver vídeo novo para você, e tem vídeo novo toda semana sempre. Valeu!